a terceira esfera que precisamos desconstruir é a esfera teológica. Todo leitor leva uma teologia para a Bíblia para entender teologia. Teologia é o discurso sobre Deus, o entendimento sobre Deus. Então, todos nós, ao lermos a palavra de Deus, já levamos uma teologia. Às vezes ela veio pela percepção natural, aquelas pessoas que gostam de contemplar a natureza e ver, olha como Deus é maravilhoso, e ali a natureza está revelando já um pouco de Deus. Muitos outros é por causa da teologia que a sua igreja já tem, então você já vai enviesado pela teologia da sua igreja, e o que deveria ser certo é você construir a sua teologia lendo a Bíblia, e não você levar a sua teologia para ser confirmada, bater texto com a teologia que está o autor bíblico. Então a gente tem que desconstruir o que a gente aprendeu na igreja, ou suspeitar da tradição da igreja, para, ao ler a Bíblia, isso ser confirmado. E aí construir. Por isso que eu valorizo tanto, e eu fiz tanto o meu bacharel como a minha pós, continuei estudando em seminários interdenominacionais. Por quê? Porque no seminário interdenominacional, você vai sentar, eu presbiteriano, de tradição presbiteriana, sento do lado de um assembleiano, do meu outro lado, literalmente, isso aconteceu na época que eu estudava. Do outro lado tem um batista, na frente tem um luterano, e assim a gente vai estudando a palavra de Deus, e isso vai ficando muito mais forte. A minha fé e até a minha certeza, a minha tradição eclesiástica ganha mais força ao debater e ao conversar e ao ter... isso realmente, eu acredito nisso, mas eu vejo que você acreditando nisso também, Deus está mostrando, e isso fortalece. Se a gente vai para um seminário da nossa denominação, que são bons geralmente, principalmente as igrejas históricas, mas você não vai ser confrontado por um pensamento diferente. Todo mundo pensa igual, porque eles acreditam que aquela interpretação ela é inerrante. O que é inerrante é a palavra de Deus. Nós devemos sempre estar reformando. A palavra que eu estou usando é desconstruindo, mas a palavra que foi usada 500 anos atrás era reformando. Sempre devemos continuar nos reformando. Atos 2:11 acontece o Pentecoste e eles falam nas línguas das pessoas que estavam visitando Jerusalém por causa da época do Pentecoste, por causa da festa que estava lá. Então, e lá em Atos 2 vai mostrar o tanto de pessoas distintas que o Espírito Santo falava na língua dos outros ali e que falava. Depois, Paulo vai tratar sobre línguas na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12 a 14. Várias coisas ele trabalha ali sobre línguas, sobre dons, e vai falar de sobre a ordem. E se você tem uma tradição de teologia pentecostal, você já vai colocar várias coisas. Você já vai colocando, não, o dom de línguas está aqui, todo mundo que se converte tem que ser batizado no Espírito Santo e mostrar o poder, o sinal miraculoso que Jesus prometeu, falando em línguas. Você, em alguns contextos, vão te começar a mostrar como se levar pelo Espírito e para falar em línguas com palavras. Vai falando desse jeito, vai orando, o que vai acontecer. Dependendo da sua teologia, se você é mais tradicional, você já entra em Atos 2 e já percebe que está falando na língua de pessoas ali. Você já lê essa parte do texto que você nem lia. Lá em 1 Coríntios, que dá brecha para os dois tipos de interpretação, você já interpreta. Não, a língua dos anjos ali, pelo contexto, é a língua do templo de Apolo, onde as sacerdotisas, e por isso que Paulo vai ter tanto problema com as mulheres falando ali, porque elas vieram de templos onde as mulheres tinham autoridade de falar na língua dos anjos, e elas falavam e traziam a revelação para os navegadores, e ali elas estavam falando muito na língua dos anjos. E aí Paulo vai falar, ainda que eu falasse essas línguas aí, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. E aí ele vai falar sobre, se não tiver tradução, não adianta nada. E aí vai falar várias regras que ele está colocando, que na minha tradição teológica, não faz sentido ter uma língua dos anjos que ninguém entende, se ninguém tiver intérprete.
Mais de alguém de tradição pentecostal vai falar, faz todo sentido, a edificação própria e tudo mais. Eu não estou querendo resolver aqui, eu só estou dizendo que a gente já vai ouvindo o que quer ouvir e já vai lendo o que quer ler. Se a gente não abrir mão da nossa teologia de tradição, a gente está lendo a Bíblia errada. A gente tem que ler a Bíblia para entender o que o Espírito está revelando sobre a teologia, porque é o mais importante ali da Bíblia, é o que a Bíblia revela sobre Deus e sobre como ele age e como devemos ser.